vou mostrar um passo a passo de um vídeo que é, para mim, o melhor professor a fazer efeito mármore. Eu vou ensinar você. Não. Hoje quem vai ensinar sou eu, Kleber Ferreira, decorar de pintura. Vamos estar fazendo um trabalho juntamente com o nosso amigo José, o Portuga. Pois é, pessoal. Hoje nós vamos dar uma aula para você com um professor, meu amigo, e para mim, dos melhores do Brasil, se chama Kleber Ferreira. E nós vamos fazer o que aqui? Parecido assim com... Isso, vamos estar fazendo aqui um granito amazonita, que é uma pedra bem exótica aqui, que a plaquinha já está posicionada, vamos mostrar tudo passo a passo aqui para vocês. Que pelo que eu sei e o que eu vejo aí nas internets, ele é o único que faz este efeito. E eu venho aqui aprender a fazer este efeito para ensinarmos você. Então, Kleber, a gente vai começar a trabalhar. O que é que você vai usar agora aí de selador ou primer? Vai usar o quê? Primeiramente aqui eu estou com pigmento azul e com o verde. E peguei aqui um pouco da Smart Resina. Preciso passar um fundo ali no MDF, que está cru, né? Para selar essa superfície. Para depois entrar com a massa de efeitos, né? Vou pigmentar aqui porque eu quero fazer mais ou menos um tom de verde na cor para fazer a massa. Agora eu vou estar aqui pigmentando a nossa Smart Resina, como eu falei anteriormente. Vou estar utilizando a cor verde. Não tem um padrão de cor, tá? É aleatória essa cor. Vou jogar aqui na Smart Resina. E você vai chegar na cor que você desejar, tá? Não tem um padrão, um nome de cor específico. Vou colocar um pouco de azul aqui também. Vamos mexer aqui. Até chegar num tom de verde aqui. A gente vai acertando de acordo com a sua necessidade. Coloquei mais verde. Quero deixar ela mais esverdeada. E vou mexendo aqui até chegar no tom desejado. Agora já chegou aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Não precisa ser exatamente da cor da massa, mas um tom de verde aí que a gente vai estar fazendo aqui nessa placa para selar essa superfície. Pessoal, vamos selar a superfície aqui, o nosso MDF cru. Vamos aplicar aqui a Smart Resina pigmentada, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, aqui agora vamos pigmentar a massa de efeito mármore. Ela é uma base branca, né? Vou estar utilizando aqui os pigmentos verde e o azul também. Vamos iniciar aqui o processo. Não tem uma cor definida, tá, pessoal? Uma cor aleatória. Se for fazer uma parede maior, aconselho fazer na máquina. Então vamos pigmentar aqui, ó. Colocar o verde primeiro em pouca quantidade, tá? Não tem uma quantidade específica, número de gotas, essas coisas. Você vai acertando aqui aleatoriamente. Vou mexer aqui já. Vai colocando aos poucos, né? Vai batendo aqui. Bate bem essa massa, né? Pra não ficar com partes brancas aqui ainda. Por mais um pouco de verde. E o azul vai ser uma quantidade bem menor. Colocando o azul. Por umas 2 gotinhas aqui. Então, pessoal, pigmentei aqui a nossa massa de efeito mármore. Ó. Fiz um tom de verde, utilizei a bisnaga verde e azul. E agora eu vou estar fazendo a aplicação na nossa placa. Aqui na nossa placa, vocês percebem que tem algumas manchas, por quê? É uma resina e ela não dá cobertura, entendeu? Como uma tinta. Então, fiz aqui a impermeabilização, aqui selei aqui a superfície, né? E vou aplicar agora a massa de efeitos que já está pigmentada, beleza? Então vamos utilizar aqui as duas ferramentas que eu gosto de utilizar, né? Vou estar aplicando
espalhando o produto aqui na superfície com essa ferramenta e depois vou acertar com a maior. Então, o processo de aplicação muito simples, como se fosse uma aplicação de uma massa acrílica, uma massa corrida. Vou aplicar ela desta forma. Vou deixar o produto na superfície, ó, tá vendo? Estou trabalhando com ela mais deitada. Ó. Por quê? Eu quero deixar o produto na superfície, não quero raspar, entendeu? Então essa primeira demão é sempre mais encorpada. Continuar. Pode fazer de cima para baixo, não tem uma regra, entendeu? Nessa primeira aplicação. Espalhei aqui na superfície, ó. Está espalhada com essa desempenadeira menor. E agora eu vou entrar para nivelar essa superfície com essa desempenadeira maior de 60 centímetros. Só vou deitar ela aqui, ó, e vou puxar. Vou cruzar. Eu agora tenho que falar e fazer aquela pequena pergunta. E se for numa parede grande, você faz mais ou menos quantos metros? Tem que fazer assim? Vou fazendo a aplicação de 1 em 1 metro, ali uma área menor, entendeu? Por ser uma demão mais encorpada, vai fazendo aos poucos, com calma. Por que dessa ferramenta? Para dar um nivelamento legal nessa superfície, não deixar muitas rebarbas, né? Os detalhes que é primordial para o acabamento do efeito mármore. Então aqui, ó, ficou bem nivelado, ó. Se puder mostrar aqui, ó, um acabamento bem legal, bem nivelado, né? E vamos aguardar a secagem de 4 horas, de acordo com o fabricante, né? Sempre leia o fabricante recomenda, tem outros que 8 horas, entendeu? Mas deixar secar bem essa primeira camada, por quê? Ela é uma camada mais encorpada, então dali 1 hora você for passar outra demão aqui, pode dar problema, craquelar a massa e vários defeitos aí que vai prejudicar o seu trabalho. Então agora, pessoal, mesma massa que eu fiz a base aqui, né? Dei a primeira demão, mais encorpada, como a gente falou anteriormente. Vou pegar um pouco de base de efeito mármore branca, né? Aquela mesma que eu pigmentei, e vou colocar aqui para dar uma clareada. Por quê? Eu vou mudar a aplicação aqui, vou fazer movimentos aleatórios. A primeira demão, como se estivesse aplicando uma massa corrida, uma massa acrílica, encorpada, uma cor sólida. E agora eu vou fazer os movimentos aleatórios para criar umas manchas aqui na superfície. Vou misturar aqui, ó, o branco, coloquei já aqui dentro do potinho aqui. Vou mexer bem aqui, né? E vou aplicar ali. Ferramentas, vamos utilizar aqui desempenadeira de efeito menor, tem a maior aqui de punho e também a de 25 centímetros aqui. Então, feito aqui a mistura, vamos aplicar ali na superfície. Vamos mudar, como eu falei anteriormente, a aplicação. Ela vai ficar com movimentos aleatórios. Um exemplo como se fosse um cimento queimado, correto? Então vamos aplicar aqui. Ó, sempre de onde não tem produto para onde tem. E vamos fazendo a aplicação aqui. Então, pessoal, aplicamos aqui a segunda demão anteriormente, vamos para a terceira demão. Mesmo processo de aplicação, só que agora tem uma novidade. Vou escurecer um pouco mais a massa novamente, para criar algumas manchas, né, umas diferenças de tonalidade aqui na cor verde. Vou pigmentar aqui mais um pouco, de novo com o nosso corante. Vou colocar umas 2 gotinhas aqui e vou bater essa massa de novo. Em seguida, já vou fazer a aplicação ali. Já está seca, né?
mexer aqui rapidinho. E nessa demão, vamos utilizar pouco produto na ferramenta, tá? Vou utilizar a desempenadeira maior aqui para fazer essa aplicação. Pode ser com a menor também, pode ser com a de 25, fica a seu critério, tá? Então aqui, ó, pegar pouco produto e a aplicação vai ser o contrário. Comecei de lá para cá, vou fazer o contrário. Movimento aleatório, diferente da primeira demão, como eu falei anteriormente, tá? Essa é uma demão mais raspada, né? Sem deixar rebarba. Agora aqui, ó, vamos estar usando a lixa aqui da Mirka 320, tá? Um grão mais fino, para passar aqui na superfície. Já aplicamos as 3 demãos, né? Como foi passado anteriormente. E vamos lixar ela só para tirar uns detalhezinhos que fica, coisinhas mínimas. É bem breve, né? Para depois, posteriormente, fazer uma pré-laminação, que eu costumo dizer, para começar a fazer os desenhos que são os veios. Beleza? Vamos lixar aqui agora. Bem breve aqui, lixamento. Agora vamos passar um pano aqui, fazer a pré-laminação e já começar a fazer os veios. Eu agora vou falar aí, Kleber. O pano é bem seco ou tem que ser um pano úmido? Um pano úmido de preferência para tirar um leve resíduo que fica na superfície. Sempre fazer esse processo para evitar problemas, né? De aderência e etc. Daí, pessoal, fica com estas pequenas manchas, mas já vai secar rapidinho e esses riscos que o pano deixou do pano úmido já vai ficar bem diferente assim que secar. Então, pessoal, aqui agora vamos fazer uma pré-laminação. Fiz o lixamento, passei o pano úmido para remover o resíduo de pó e agora eu vou fazer aqui a nossa laminação com essa ferramenta. Bem breve aqui, ó. Por quê? Para essa massa ela ficar com um leve brilho para fazer os desenhos e fazer a definição dos veios. Então, pessoal, vamos utilizar aqui para confeccionar os veios uma bucha, pincéis arredondados, um algodão e vamos pigmentar essa massa base branca. Vou utilizar aqui o betume, que é o marrom. Betume? Eu nunca tinha visto esse betume. Isso tem marca? É da Acrylex? Sim, é da Acrylex, o betume e também a bisnaga marrom. Ó. Não vamos misturar essa massa, fazer ela totalmente marrom. Vamos só colocar aqui, ó, vou mostrar para vocês acompanhar. Abrir aqui a embalagem. Vou colocar aqui uns pingos. Não vou e vou dar uma mexida. Vou usar aqui meu pincelzinho mesmo. Ó, eu vou deixar ela aqui, ó, ela vai dar um marrom. Só que eu vou deixar o betume também, vou colocar um pouquinho mais aqui. Vou deixar aqui o betume aqui de canto, que eu vou utilizar na hora que for fazer os veios. E vou colocar um pouco de marrom também, que ele tem uma coloração um pouco diferente. Tudo à base de água, né? Tudo base de água. Pus aqui. E vamos começar a fazer. Vou usar aqui primeiro um algodão úmido. Algodãozinho, tá? É uma ferramenta bem legal de utilizar aqui para fazer esses veios. Vamos tentar reproduzir algo semelhante a outra placa ali, né? Não vamos conseguir fazer igual. Quem fez aquilo? Você comprou aquela placa lá? Não, essa daí foi eu que fiz também. É um granito amazonita. Eu sei, só estou a brincar, mas eu sei que foi você então, assim, vamos seguir aquele modelo ali, né? E vamos desenvolver aqui o trabalho. Então, vamos iniciar aqui, ó. Peguei aqui no algodão, vou utilizar aqui um marrom mais claro para iniciar, tá? Então, vamos batendo aqui. É um trabalho que tem que ter muita paciência, tá? Ó. Vamos desenhar. Desenhando aos poucos, batendo.
E aí pessoal, olha, mesclando, né? Aqui é uma mesclagem. E já vamos tentando formar aí um desenho, né? Para chegar a algo próximo daquele outro trabalho ali. Tá? Que a gente mostrou ali ao lado, tá? Quando for fazer um trabalho, sempre busque alguma referência, tá? Uma imagem, imprime ela, alguma referência para não fazer aquele negócio aleatório que vem na cabeça, assim, para passar um realismo legal. Então, vamos confeccionando aqui aos poucos, ó. Não tem pressa para fazer esse trabalho, tá? É muita paciência, né? E agora um detalhe bem importante, que eu vou só molhar aqui o paninho úmido. Ó, o pano úmido serve para quê? Para a gente modelar os veios. Ficou meio sem definição aqui, ó. Então, ó, modelar os veios é isso aqui. Ó, vamos definir ele aqui, ó. Deixar bem desenhadinho. Isso é um detalhe bem legal aqui desse trabalho, né? Sempre um pano úmido, um balde, para estar fazendo esse trabalho aí. Continua sempre usando o pano sem deixar secar muito, né? Sem deixar secar muito e posteriormente tem que dar uma laminada para remover o excesso de material aqui também. Tem um tempo de espera aqui para não prejudicar o desenho. Podemos utilizar aqui também o nosso pincel para fazer um veio mais fino. Esse é um processo para remover um pouco do excesso aqui, né? A gente aguarda um tempo e vai remover. Após um tempo aqui de secagem, vamos poder colocar mais força. A princípio, é só uma passada de temperadeiro, só para ir eliminando Bem de leve, né? o resíduo, bem de leve, sem força. Ó. E aqui vai saindo o desenho, né? Sempre com muita calma, paciência. É um ponto bem importante para você estar fazendo esse tipo de trabalho, que é o efeito marca. Vou pegar mais aqui e vamos continuar. Então, vamos aqui. Olha isto, pessoal. Fez com o pincel também, pode definir aqui, ó, pode. Sempre o paninho úmido ele ajuda bastante aqui, né, no nosso trabalho, para limpar ferramentas também.
aqui vamos confeccionando. Vamos continuar aqui com o nosso algodão. Vamos fazer mais detalhes aqui. Então aqui, ó, essa definição de vez importante do pano úmido é dar o charme aqui nos detalhes, ó. Entendeu? Então, quando estamos aplicando aqui com algodão, com a bucha, até com pano, com pincel, sempre essa definição é importante. Nunca fazer muito, tem que fazer com o pano úmido e antes de... Senão ela vai acabar secando. Se fizer em uma quantidade, um tamanho maior, vai secar e você não vai conseguir definir os veios aqui. Então, pessoal, aqui eu estou fazendo um processo de laminação para remover o excesso dos veios, né, de massa que a gente vai fazendo com a bucha, com o algodão ou com o pincel e fica um alto relevo. Então, a gente vai estar removendo através dessa laminação que a gente chama. O pano sempre úmido vai passando, batendo aqui, ó, passando em cima. Porque essa massa ela pode estar secando e pode desplacar. Então, para evitar esse problema de desplacamento, a gente passa em cima aqui dos veios e vai laminando para tirar o excesso, tá? Então vamos continuar aqui a aplicação. Vou alterar aqui, vou usar agora de novo aqui a bucha. Mesmo processo, ó. Não misturei toda a massa, como eu já falei anteriormente, e vou continuar fazendo aqui os detalhes, tá? Fazendo por partes, ó, pessoal. Com calma, vamos mesclar, ó, colocar um pouco de branco aqui, ó. Vai dar um tom de marrom mais claro. Fez um pedaço, nosso pano para fazer a definição. Não deixa para fazer muito desenho, depois vir definindo. Já vai fazendo, já vai definindo. Pequenos pedaços aí. Isto é arte, pessoal. Importante sempre colocar um pouquinho de água aqui, ó, quando vai usar o pincelzinho, ó. E vamos lá, fazer mais um veio aqui complementar fino. Importante detalhe, ó, sempre usa o dedo para guiar aqui, ó, o pincel, ó, para ele ficar mais em pé. Quero encorpar o V, deixar ele mais grosso, ó. A gente deita o pincel. Quero deixar mais fino, levanta ele. E sempre a definição. E esse pedaço de pano que você usa é algum pano especial? Sim, ou... aquele saco alvejado. É limpeza de chão. Saquinho branco.
bem legal de trabalhar, gosto bastante. Porque não solta pelos, né? Sim, é branco de preferência. E não solta cor também. Se pegar um azul, aí tem alguns que soltam cor. E aí vai prejudicar o seu trabalho aí. Esses pincéis, Kleber, esses pincéis é daqueles que é, como é que chama? Redondos, é, né? É um pincel fino, ele é arredondado, né? Não aqueles quadradinhos. Né? Tem vários tamanhos aí. Pode falar a marca, não tem Esse problema aqui, não. na verdade, eu não sei nem qual é a marca dele. Eu comprei um kit, né, bem baratinho, e acho que ele não tem uma marca específica. É bom é que seja esse pincel arredondado, né? Sim, sempre arredondado, porque o quadrado você não consegue deixar mais fino, né? Aqui Tá. o veio aqui. O importante não precisa ser necessariamente igual a pedra, mas assim, a gente colocar características, cores, né, da pedra que a gente está passando o realismo. E como vê, pessoal, tem umas partes que o marrom é mais escuro e outra é um pouco mais claro. O mais escuro é aquele, o betume, né, Kleber? Sim. E aí o que acontece? A mesclagem com a massa branca acaba fazendo um marrom diferente, um bege, né? Espontâneo aqui, sem mistura de cores. Aqui, ó, estou utilizando o meu algodão de novo, colocando um pouquinho de branco aqui, ó, né, para dar aquela mesclada de cores aqui. Vamos voltar aqui com o nosso pincel.
aquela laminada, né? Tirar o excesso. Então, finalizamos aqui os desenhos, né, confecção dos veios. Vamos entrar já com a parte de extração de brilho, que é o lixamento, né? Vou estar aqui utilizando aqui a lixa da Mirka grão P400 na lixadeira para evitar o pó. 400, 600, 800, 1000 e 3000. Pode fazer tudo na Politriz, tá? Porém, o que vai acontecer? Grão 400 e o grão 600 vai gerar pó. Então, recomendo utilizar uma lixadeira que não vai fazer o pó, tá? Então vou estar iniciando aqui um lixamento bem breve, tá? Então, vamos lá. Anteriormente, pessoal, fizemos o lixamento aqui com a lixadeira Zero Pó 400 e 600. Agora vamos entrar com a Politriz com a P800, sempre na sequência, até chegar ao grão 1000. Agora eu peço desculpa em falar. Porquê que agora já não é preciso o aspirador, já não faz aquele pó? Porque a lixa é mais fina e não vai gerar tanto pó. As lixas anteriores são mais de desbaste, então agora já não precisa de usar o aspirador, pode usar a Politriz. Então vamos aqui iniciar. Então vamos continuar aqui, ó. Agora a última lixa telada, que é a P1000, né? A Branete Ace. E vamos finalizar posteriormente com a Bralon 3000. Aí é um outro tipo de lixa, tá? Então vamos aqui. Então pessoal, agora vamos estar finalizando aqui o polimento, a extração de brilho, na verdade, com a nossa Abralon 3000, tá? Ela é diferente, ó, parece uma espuma, tá? É a finalização aqui do processo de lixamento e extração de brilho. Vou fazer aqui com a Politriz também. Então aqui finalizamos aqui a extração de brilho com a nossa lixa 3000 e agora fazer a limpeza aqui, remover o resíduo que ficou e aplicar a cera e fazer o polimento. Então pessoal, aqui ó, nossa cera de carnaúba, tá? Em pasta. Vamos aplicar aqui com a nossa boina, caixa de ovo. Vou colocar a cera na boina. Vocês vão acompanhar aqui como que eu faço. Depois vou finalizar com essa outra boina aqui, tá? Ó. Pego aqui um pouquinho aqui, ó, em pequenas quantidades e vou colocando na própria boina. Por quê? Essa boina aqui, na Politriz, em uma velocidade baixa, vou aplicar, vou passar ela toda na superfície, tá? Vocês vão acompanhar como que é. Em pequena quantidade aqui, tá bom? Então vamos começar a aplicar. Vamos colocar aqui a velocidade 2 aqui na Politriz, ó. Tem um botão aqui que regula a velocidade 2 e vamos lá. Agora então, vamos finalizar aqui com a boina caixa de ovo, né? Passei a primeira, espalhei a cera aqui com a própria boina, com a Politriz, e agora eu vou finalizar aqui numa velocidade baixa, porque essa cera não vai aquecer aqui. Então, sempre uma velocidade baixa para polir, para não ficar
esquentando a cera e levando de um lado para o outro, tá bom? Isso é muito importante e eu agradeço demais ter explicado isso, porque eu mesmo não sabia. Se a cera aquece, vai estragar o trabalho, não é? Então tem que ter esse cuidado mesmo. Então, finalizado aqui, pessoal, apliquei a cera, polimento, é isso, trabalho realizado e acompanhe o vídeo aí com todo o passo a passo, beleza? Agora, pessoal, se você gostou, sabe que tem que deixar aquele like e se ainda não é inscrito, tem que fazer a sua inscrição. Agora, eu tenho que agradecer a este meu professor e meu amigo e um dos melhores do Brasil a fazer este trabalho. Eu estou feliz demais por ter o prazer de ter ele aqui a fazer este trabalho para ensinar você. Mas hoje não fui eu que ensinei você, foi ele. Agora, como é que você é mais conhecido nos seus trabalhos no Instagram? Fala lá o nome do seu Instagram. Meu Instagram, @KleberFR1984. Kleber com C, tá? Você vai me procurar lá. Embaixo, na descrição do vídeo, vai ficar como você entrar no Instagram do meu amigo e meu professor. Estou feliz demais. Olha este trabalho. Finalizamos agora aqui, ó. Ó, e este foi ele que fez também. Aqui deixamos um pouquinho mais claro, porque são trabalhos que nenhum é igual, né? Trabalhos diferenciados. E eu estou feliz demais. Chego para cá mais um pouco. Obrigado. Feliz demais mesmo. Também. Para você, se você viu todo o vídeo, você vai conseguir fazer este trabalho igual como este professor fez para me ensinar. Obrigado, pessoal. Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal do Portuga. Cara sensacional, show de bola. Um prazer ter ele aqui. Agradeço demais. Fazendo demais. Trabalho junto comigo. Beleza? Grande abraço. Então, pessoal, eu tenho que falar para você que para fazer este mesmo trabalho que o Kleber fez, você pode usar os produtos de sua preferência. Não tem que usar esta resina com este nome, ou estes corantes com este nome, ou algo com este nome. Porque em qualquer lugar do mundo tem resina, tem corantes e tem massa para fazer efeito mármore.